Esse vídeo tem a intenção de mostrar para vocês como o medo vende, tá? Eu já trabalhei com propaganda, com publicidade, eu sei muito bem. Meus amigos, quer um exemplo disso? Em 1999, o filme chamado A Bruxa de Blair, com um orçamento mínimo de 60 mil dólares, teve uma bilheteria de 248,6 milhões de dólares. Olha só que fortuna, né? Medo vende, apavora as pessoas, aguça o sentido do ser humano. No dia 22 de março, eu escrevi uma coisa na minha conta do Twitter. Existem relatos de que a mídia italiana está colocando na conta do coronavírus todas as mortes por ataque cardíaco, tuberculose, câncer, hepatite, pneumonia, gripe e entre outros. Meus amigos, por gentileza, eu peço, por favor, que você compartilhe esse vídeo para aquele seu amigo que está apavorado, que está louco, que está a ponto de se matar. Porque tem gente que está assim. A crise de ansiedade está batendo tanto na cabeça das pessoas que tem gente que não sabe mais o que faz da vida. Acha que é o fim do mundo. Por favor, meus amigos, acalme-se, tá? Veja só, há praticamente 6 dias atrás, eu fiz um vídeo escancarando que esse é um plano maligno da esquerda para quebrar o nosso país. Meus amigos, eu não estou aqui para falar para vocês que esse vírus não existe, tá? Que, na verdade, esse vírus é muito mais fraco do que uma gripe comum, tá bom? Eu escancarei naquele vídeo o Átila, tá? O casalzinho de nerd, Leon e Nilce, o Diego Vox, que mostrou provas esdrúxulas de mortes da Itália, que, na minha opinião, essas provas que ele mostrou no vídeo dele não serve só serve para limpar a bunda, tá bom? Serve só para limpar a bunda, que esse papel lá que o Diego Vox mostrou para vocês. E o Nando Moura só não entrou nessa lista porque quando ele fez aquele vídeo defendendo o Átila, eu já tinha feito o vídeo no dia anterior. Então, só por causa disso que o Nando Moura não entrou nessa lista aí, tá bom? Meus amigos, olha que interessante. A tuberculose, ela mata mais de 4 mil pessoas por ano no nosso Brasil. Só a tuberculose. Aí, olha que interessante, eu busquei aqui alguns dados, uns dados da mídia, né, da mídia marrom. Brasil tem 114 mortes e 3.904 casos confirmados de coronavírus, diz Ministério, né? Meus amigos, olha que interessante. Você sabia do decreto 64.880? Não sabia desse decreto? Eu vou ler para você. Olha que interessante. Pandemia de coronavírus. Como fazer declaração de óbito e manejo de corpos. As diretrizes para manejo e segmento de óbitos por Covid-19, doença do novo coronavírus, foram publicadas no último dia 20 do Diário Oficial do Estado de São Paulo, diante da deflagração de casos de Estado de São Paulo e incremento de números de óbitos. Faz-se necessário padronização de medidas, decreto 64.880 do dia 20 de março de 2020, uma vez que os corpos podem ser considerados de risco para a contaminação e difusão do vírus. Ou seja, tudo que for para vala, todo mundo que morrer é coronavírus, tá bom? Olha que interessante aqui, meus amigos. Aqui são algumas das leis criadas nos municípios e nos estados. Você sabe, olha só, leis criadas pelos municípios, 1.355. Leis criadas pelos estados, 89. E entre umas delas é isso aí. Tudo que falecer, todo mundo que morrer, seja por tuberculose, seja por pneumonia, seja por gripe, seja por ataque cardíaco, seja por câncer, seja por atropelamento, tudo que for vai no Covid-19. Você está duvidando de mim? Você está duvidando de mim? Veja só isso aqui. Olha que interessante, meus amigos. Olha só isso aqui. Um primeiro caso foi o de um borracheiro que morreu vítima de um acidente em um local de trabalho, certo? Onde um pneu teria estourado no seu rosto e, ao ser levado para o hospital, o borracheiro Reginaldo Jacinto da Silva, natural do Recife, Pernambuco, veio a óbito. E olha só aqui o óbito do Reginaldo Jacinto da Silva. Vou ler para os senhores aqui o óbito dele. Lembrando mais uma vez, ele morreu por um acidente de trabalho, ou seja, um pneu de caminhão. Se você não conhece, meu amigo, pneu de caminhão, se aquilo explodir, aquilo, olha, pode ser fatal, certo? E infelizmente, o Reginaldo veio a falecer por um acidente de trabalho, certo? E olha só o óbito dele aqui.
na certidão de óbito: síndrome respiratória grave, Covid-19, pneumonia comunitária não especificada. Hã? Agora você fala que eu não tenho razão? Quando eu escrevi no dia 22 de março que pessoas lá da Itália, certo, brasileiros, me mandaram mensagens, pessoas que não quiseram se identificar, falaram: Mizuka, estão enganando o povo brasileiro, tá bom? Quando na verdade, se os óbitos do Covid-19 não são todos esses não, tá bom? Até mesmo um estudo de Oxford mostrou que não passa de 12% do total de mortes. Ou seja, se houve lá 8 mil mortes, não passa de 12%, tá bom? E, meus amigos, é exatamente o que está acontecendo. Olha só, um segundo caso aconteceu na cidade de Embu, onde uma senhora, por nome de Maria Lúcia, faleceu vítima de um infarto fulminante, mas na certidão de óbito, causa da morte aponta coronavírus. Até mesmo o seu filho, indignado, postou na sua rede social, desmascarando o hospital, falando que aquilo é uma vergonha que fizeram com a mãe dele, né? A mãe dele morreu de infarto e os caras lá, simplesmente ali por viés político, certo? Para fazer politicagem em cima, colocando essa senhora dentro da estatística de uma pandemia ilusória, de uma pandemia, uma balela, de uma mentira, de uma fake news, tá bom? Porque você pode ter certeza, meus amigos, que esse ano a tuberculose vai matar muito mais do que esse Covid-19 aí, tá bom? Eles estão colocando todo mundo que falecer no coronavírus. E esse decreto que eu li agora para vocês, esse decreto 64.880, é de São Paulo, é do João Dória, tá bom, meu amigo? Então, fica esperto, por favor, fique esperto. Se você está duvidando de mim, certo? Se você está duvidando disso aí, vou deixar o link na descrição. Você ir lá no canal Brasil Resistente, vou deixar o link na descrição, você vai lá e assiste o vídeo onde um rapaz entrevista a família, a família do Reginaldo, né, do Reginaldo Jacinto, que morreu de acidente de trabalho. Ele entrevista a família e a família confirma, tá bom? Que ele morreu de um acidente de trabalho, mas no certidão de óbito, colocaram como se ele tivesse morrido de Covid-19, meus amigos. É uma vergonha. Eles estão inflando os dados, tá bom? Você pode ter certeza que não é confiável essa quantidade aqui, ó, que o próprio G1 tá notificando aqui, desses 114 mortes, você pode ter certeza, meus amigos, eu não acredito que seja tudo isso, tá bom? Eu não acredito, ok? Vamos lá. Agora eu quero mostrar para vocês uma coisa. No dia 12 de março desse mês, né, de 2020, nós estamos no dia 29 de março. No dia 12 de março, foi a primeira live que o presidente Bolsonaro fez usando máscaras, tá bom? Foi a primeira live. Inclusive, foi 3 dias antes da data oficial das manifestações em prol Bolsonaro e contra Congresso Nacional. Quem lembra disso? Eu fui na manifestação aqui no interior do Paraná. Muita gente não foi porque o próprio presidente falou para adiar. E olha que interessante. Eu fiz um vídeo no dia seguinte dizendo o seguinte: o que podemos fazer agora? Eu ressaltei uma coisa, que a partir do momento, e veja só, você pode falar que eu não entendo que eu entendo de economia, que eu não entendo de política, tudo bem, é a sua opinião. Mas uma coisa eu entendo muito bem, é de propaganda, é de publicidade, marketing. Infelizmente, o presidente Bolsonaro acatou, com certeza, o aconselhamento do ministro da Saúde, Mandetta, de usar máscara, ok? É um sinal de respeito com o próximo, porque se ele tivesse realmente contaminado com o coronavírus, ele ao espirrar, ao tossir, ele não ia espalhar essas gotículas de saliva para as pessoas que estavam perto. É um sinal de respeito, mas uma coisa que o presidente, naquela época, no dia 12 de março, não pensou, talvez, é que isso é uma propaganda desgramada para a esquerda. Inflar essa pandemia, esse pânico. E veja só, meus amigos, logo após o presidente e os ministros aparecerem nas entrevistas com álcool em gel na mão, com máscara, isso apavora o povo, meus amigos. Então, eu assim, não estou colocando, de jeito nenhum, não estou colocando a culpa no presidente, mas toda essa imagem joga pânico na população. E, infelizmente, você pode ter certeza que o povo começou a brigar por álcool em gel nos mercados, pessoal apavorado atrás de máscara. Olha que interessante. 2 dias antes
2 dias antes do presidente fazer esse último pronunciamento que ele fez, avisando a população dessa gripezinha, eu já tinha avisado que se o Brasil continuar parado, olha só, nós vamos experimentar outras epidemias, que é do desemprego, da falência, do desemprego e da fome. Quanto pior, melhor para a esquerda, ok? Então, meus amigos, foi muito bom o presidente ter feito aquela live. Muita gente pode ter criticado o presidente, mas foi de extrema importância. Sabe por quê? No dia seguinte, eu já vi pessoas nas ruas que não estavam mais usando máscara, eu vi um movimento maior de carros nas ruas, o comércio já começou a ficar mais tranquilo, começou a abrir as portas mais, os próprios mercados, que eu ia nos mercados aqui, todo mundo com máscara, com luva, não vi mais ninguém, quase ninguém com máscara. É muito importante o nosso líder, o presidente, ok? Mostrar força, confiança. Porque se um presidente mostra força, confiança, a nação também se mostra forte e confiante. E nós vamos passar por isso. Nós seremos vitoriosos. Nós não deixaremos essa porcaria desse Covid, desse pânico, dessa pandemia nojenta que a esquerda botou na cabeça da população, não vamos deixar isso abalar o país. Nós vamos passar por cima. E a partir da semana que vem, muita gente, muito comércio vai voltar ao normal. Beleza? Graças a esse último pronunciamento do presidente Bolsonaro. Meus amigos, era isso que eu tinha para falar. Espero que você tenha entendido aqui o meu recado, certo? Não se apavore, vamos passar por isso. Uma gripe comum e tuberculose mata muito mais e vai matar muito mais do que essa porcaria desse Covid-19, beleza? Agradeço imensamente pelo apoio de vocês, peço que você compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Até mais.